A luta continua. A luta continua. 1982. The socialist government of Mozambique, a young, independent country in southern Africa, organized a meeting of great political importance. President Samora Machel and his government leaders held a week-long session with some 1,000 collaborators who had worked by order of Portugal at the time of its colonial domination of Mozambique. People who betrayed their compatriots, sometimes even tortured or killed them. More than 100,000 people collaborated with the Portuguese. They are known as the Compromised. They voluntarily joined the fascist party ANP, or became agents of the secret police PIDE, or soldiers in the colonial army, specially trained commandos who attacked villages suspected of supporting Frelimo. This meeting is part of the final rehabilitation of people who, as President Machel said, would have gone before a firing squad in other revolutions. In Mozambique, they were left in their homes and jobs. However, they lost their civil rights, and their pictures and biographies were hung up in their workplaces. After a period of such confrontation with their pasts, the ex-collaborators were considered to be fit for integration as compatriots into the new Mozambican society. And this would seem to be the final stage. Even those who collaborated with colonialism deserve a home country, says the banner hanging above the government leaders. The President stresses that the meeting is an attempt to come to terms with history. It is going to be a tiring, emotional marathon session. By constantly probing each individual, he unravels the stories of how they had come to support the Portuguese against Frelimo and what their personal role had been. For 5 centuries, Mozambique has been under the yoke of Portuguese power. In the 50s, factions arise wanting to bring about political and social reforms. But the secret police, PIDE, know how to prevent this. In 1960, more than 600 Mozambicans are killed during a peaceful protest demonstration. As a consequence, the different resistance movements close ranks to form one liberation movement, Frelimo. Some years later, the freedom fighters march from the neighbouring country of Tanzania into the north of Mozambique and begin an armed struggle. At the same time, they try to mobilise the population to support them. With brute force, the Portuguese rulers try to stop the Liberation Front. But the Frelimo soldiers conquer the northern provinces and turn them into a liberated area. The Portuguese retaliate with horrifying massacres. By doing so, they lose face all over the world. Meanwhile, Frelimo scores military successes and advances more and more into the south. In the end, the young officers in Portugal, who are sick of the senseless wars in faraway Africa, organize a coup d'etat and force their leaders to open negotiations with the liberation movements of Mozambique, Angola and Guinea-Bissau. Frelimo proves to have enough popular support, and after a period of transition, they come into power. In 1975, Mozambique becomes independent. The Portuguese pull out en masse. Esta vitória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. What remains is the problem of those Mozambicans who were in league with the Portuguese. Frelimo believes that everyone has the possibility to change, and was therefore willing to forgive those who had betrayed the country. But first, they had to denounce themselves, so that the people would know who they were, face up to the past, suffer the shame. This rehabilitation meeting does away with the old contradiction between collaboration and resistance. Senhores,
compatriotas e comprometidos. Qual é o melhor termo? Hã? Compatriotas. Ok, obrigado. Obrigado. Compatriotas. Senhores membros do partido, membros do governo da República Popular de Moçambique, camaradas militantes, compatriotas moçambicanos. A pergunta será: tanta concentração de estruturas, para quê? Estas estruturas são o resultado da vitória do povo moçambicano sobre o colonialismo. É o produto da vitória. É a razão da nossa luta. E vocês também são. Trata-se daqueles moçambicanos cujas fotografias mandamos afixar quando, em 11 de novembro de 1988, procedemos ao encerramento da campanha nacional de estruturação do partido. Muitos se perguntaram a razão desta medida. Uns não compreenderam o seu objetivo. Outros diziam que o passado era passado, não havia necessidade de o relembrar. É verdade. Só revendo o passado conheceremos o presente. Só conhecendo o presente faremos a perspectiva do futuro. This is Jaime Mate, son of a clergyman, 44 years old. As a student without means, he fell into the hands of the PIDE, the Portuguese secret police, who were prepared to pay his studies in exchange for information about the African student movement. Esta coisa de falar não é bom, não é? Situar as coisas no tempo e no espaço. Pronto, queremos. Agora há um movimento grande dos estudantes africanos. Este movimento é de ingresso no ensino secundário. E como controlar estes africanos? Como obtermos informações sobre eles? O que é que eles pensam? O que é que cada um deles quer ser? Então encontra um terreno fértil em ti para ser infiltrado no seio dos estudantes africanos. Continua, é assim que eu continuo os meus estudos, mas nesta altura a missão suíça, portanto, que me tinha custeado os estudos até a altura, que me tinha custeado os estudos até a conclusão, portanto, do segundo ano do ciclo preparatório, não é? Convoca-me para eu deixar de estudar e continuar, portanto, e ir ser afetado numa missão para dar aulas ou a tarefa que a Igreja me iria confiar. É a Igreja essa já? É a Igreja, portanto, que tinha-me pago os estudos. Tinha investido, portanto, queria obter o produto, queria colher o produto do trabalho, portanto, do seu investimento. Então eu, nessa altura, não é? Então recuso, digo que não, porque já queria estudar, quer dizer, tinha sentido, portanto, e tinha sentido que tinha possibilidade de estudar, uma vez que já tinha sido, portanto, ganho por o Sr. Barreiros Gomes, e então vejo aqui a possibilidade de, se efetivamente eu conseguir dar as informações que ele pretende, eu vou lhe pôr em contrapartida, e é exatamente que não irá dizer que não. Primeiro passo da traição. Marca.
Primeiro passo da traição. E o resto vem. Sentiram que tu já traíste. Portanto, queriam te salvar. E tu recusaste. Recusaste porque já recebeste a missão da PIDE de espiar os teus irmãos, os teus colegas. Quais eram as informações que a PIDE necessitava? O que é que queria conhecer dos estudantes? E que tu deste. Faz favor. Mas o passo da traição já está dado. Para o resto da tua vida. Está dado ali. Está dado o passo decisivo da traição. O resto são consequências. Faz favor. Consolide meu passo. Quero ver o passo a ser consolidado. Portanto, informações. O que é que a PIDE cria dos estudantes? E que tu te prontificaste por dar. Sempre que ouvir alguém que fale de movimentos africanos, sobre alguém que fale a dizer que os portugueses estão a tratar mal os africanos, então faça para aqui uma informação. Nós vamos garantir, vamos pagar os estudos, vamos arranjar por forma a que não pagues as propinas na escola, ou quando necessário, se algum livro for necessário, nós poderemos tratar que através da mocidade portuguesa você possa receber os livros e cadernos e papel que necessitar. Então tinham as datas das vossas reuniões? Tinham, inclusivamente, informações de como é que decorriam as reuniões. Tinham, sim, Sr. Presidente. Então, com base nestas informações, com que traía, portanto, os interesses do povo, eu fui avançando, fui continuando os estudos até 62. Como é que coordenava as informações? Como coordenava as informações? Eu analisava-as através de quem? Através do mesmo elemento, porque Barreiros Gomes. Eu trabalhava, pronto, ficávamos lá todo dia. Porque continuam a pertencer ao núcleo. Continua a pertencer ao núcleo, continuo a estudar à noite. E a PIDE a pagar? A PIDE a custear as despesas, portanto, dos estudos, portanto, através de isenção de propinas, e a Mocidade Portuguesa levantava cadernos ou material que fosse necessário. Então, tens uma história longa, o mate. Sr. Presidente, a história da traição leva muito tempo, Sr. Presidente. Sabe que alguns têm ódio contra ti, não é? Sei, sim, Sr. Presidente. Sabe? Sei, sim, Sr. Presidente. Se o Guebuza estivesse aqui, não sei o que seria. Sabe, não sabe? Não só, Sr. Presidente. Alguns responsáveis, nem posso olhar para eles duas vezes. Não posso olhar... Eles estão a mexer-se. Eu fui lá olhar para eles. Estão assim. Por causa das atas das reuniões. Mas tu, venha. Mariano, venha. São teus colegas. Reuniões, as atas todas, quando tu dizes, não só as atas, como a agenda e como se discutia, se a discussão era quente, quem são os grandes oradores, defensor do nacionalismo. Estão aqui, teus colegas. Peço que me perdoe. Obrigado.
Obrigado. Voltaremos para aí. Amigos. Até logo. Luta política, luta militar, guerra psicológica. Guerra psicológica. De modo que, quando os meus irmãos aqui pedem, que se venderam a consciência, ficaram sem personalidade. Nós dissemos em 1973, setembro, ai de vocês, moçambicanos, ao serviço do colonialismo, não terão lugar quando chegar à altura. Assim o fizeram os franceses na Indochina. Vocês não terão lugar nos barcos. E é verdade, deixaram-vos ali. Não se lembraram de vocês. Tiraram os PIDs portugueses para serem julgados em Portugal. E vocês foram abandonados aqui. Hã? É verdade. Estás a ver? O papá foi. Mas por que tu ficaste da PID? Sr. Presidente, várias razões por que fiquei da PID. Primeiro, ambição pessoal. Segundo, dificuldades materiais que eu sentia, portanto, para concretizar essa minha ambição pessoal. Esta foi uma das segundas razões. Terceira razão, porque embora tivesse habilitações literárias, posso, se me permitir, dizer que nós éramos analfabetos políticos, nunca não sabíamos o que era a independência, não tínhamos nenhum sentido da independência. Segundo, outro ponto, havia alienação. O colonialismo tinha instrumentos que possibilitavam, portanto, a alienação das pessoas. Lembro-me perfeitamente que, por volta de 1960 ou 61, eles tinham um programa que que era radiofundido às 12 horas, que diziam Moscovo não fala a verdade. A verdade é só uma. O rádio Moscovo não fala a verdade. Se vivia o Grilo. Mesquitela também. Presidente da PIDE ali. Mas pode me dizer quantos, pelo menos, que tu tens consciência de terem sido presos por causa da tua denúncia? Sr. Presidente, não sei efetivamente quantas pessoas, sei que denunciei muitas pessoas, Sr. Presidente. Não posso dizer que foram quantas pessoas porque não havia informação de que fulano... É que tu conhecias. Depois da denúncia é preso. É claro. É claro. Esse que é o ponto. Tu conheces, denuncias, pois é presa a pessoa, não é verdade? É muito fácil. Estou a perguntar coisas do seu milagre. Não são coisas do seu milagre, Sr. Presidente. O problema é este. Eu quero os nomes. Os nomes eu posso pedir em outro lugar. Não, Sr. Presidente. Eu só quero dizer, pelo menos 10. Só isso, só. Sr. Presidente. Pelo menos 11. Ao longo destes anos todos, ao serviço da PIB? Foram muitos, Sr. Presidente. Foram muitos. Não é por isso é que tenho dificuldade. Não posso dizer quantos foram, Sr. Presidente. Não posso dizer quantos foram. Já foram muitos. Foram, sim, Sr. Presidente, porque se o indivíduo... E as crianças e a mulher em casa? As crianças e a mulher. O senhor Maté denunciou, foi preso. Está de Avanguana, não é verdade? É, Sr. Presidente. Às vezes deportado para a ilha de Ibo. E que hoje só podemos reconhecer as balas comuns através das palmeiras. Cada palmeira que faz isto na ilha de Ibo, os adubos, os fertilizantes, é o corpo de moçambicanos, denunciado pelos agentes da PIB e mortos pelos agentes da PIB.
destruição dos lares. Vocês estão a ver o nosso problema, meus alunos. Hã? As mulheres e as crianças cujos pais foram presos porque o agente da PIDE denunciou-os. Às vezes não é por razão política. Questões pessoais. As crianças e as mulheres. Na cidade, vive-se de dinheiro na cidade. No campo vá lá, fica mandioca, batata doce, feijão, maçaroca, legumes, vegetais, no campo. E na cidade? E a renda da casa? This is Enoka Libombo, 76 years old. He was a member of the PIDA and delegate of the fascist party AMP. He became a nationally known figure because of his pro-Portuguese speeches. Eu fui dirigente do Centro Associativo dos Negros de Moçambique. Fui um dos fundadores. A princípio, todos estávamos reunidos nos estatutos, nos livros de matrícula do Grêmio Africano. Mas nós, homens negros, notamos um certo rebaixamento, um certo desprezo, afastamento. Dependia das circunstâncias, dos momentos. Quando tocava alguma música, dirigíamos-nos às damas, a certas damas. A dama há sempre damas. É, Sr. Presidente. Há damas comum, há damas consideradas de classe elevada. E sempre apanhávamos, desculpa a expressão, tampa. Ah, ok. Não. Eu, quando fugi, vocês estavam em convulsões no centro. 1963, janeiro. Convulsões grandes no centro do centro. Filipane, Enoque, falecido Livin Massimiano. E havia uma campanha anti-Libombo. Estava, se não estou em erro, Salomão Magaia. Depois, eu estando lá na floresta, soube que o senhor Enoque Libombo era muito protegido pelo colonial fascismo. E construíram residência em Spamanine. E nessa altura já era protegido porque os pretos consideravam Enoque Libombo traidor. Quantas vezes viajou a Portugal, Libombo? A primeira vez foi em 1954? Ou se foi em 3? 53, Sr. Presidente. 53, sim. Quando o funcionário... Recordo-me, nessa altura eu fazia 20 anos. Quando funcionário da Câmara. Da Câmara Municipal. Eu fui a Portugal, evidentemente, beneficiando das regalias que o funcionário tem. Muitos não foram, não aproveitaram, não porque desdenhasse o contacto com os portugueses, não.
Uns podiam ser isso, não há dúvida nenhuma. Mas outros, enfim, não tinham interesse, não tinham interesse. E eu fui. Foi daí que nasceu o grande ódio contra mim. O grande ódio. A não aceitação por parte mesmo dos meus colaboradores no centro. Porque viam estas facilidades. Não me quero esquecer. Quando foi do dia dos PIDs, nesse dia do julgamento dos PIDs, toda a gente dizia, agora chegou a vez do Libombo. Agora chegou a vez do Libombo. É o povo. Sabe, Libombo, a Frelimo educou-nos de tal maneira para respeitarmos a vida das pessoas e respeitar a pessoa humana. Respeitar. Ensinou-nos o valor da generosidade. Isso é um valor revolucionário. Ensinou-nos que só os homens pequenos fazem vinganças. Os homens pequenos fazem vinganças. Parece um dito africano. O elefante não consegue ver a formiga. Não é verdade? Sim. Agora, eu, presidente da República Popular de Moçambique, perseguir um cidadão, o elefante procurar pisar formiga. Estás a ver, Libombo? Sim. Por isso, eu estou satisfeito porque tu tens consciência de que o povo, estes mesmo, disseram, agora chegou a vez do Libombo para ser julgado. Porque fez muitos discursos também, não é? No tempo colonial. Está a ver, Libombo? Fiz. De desagravos, quando Portugal era condenado pelas Nações Unidas, o colonialismo português, organizavam-se manifestações de desagravos. E o Libombo tomava púlpito, fazia discursos. Sim, senhor, isto é Portugal, é porque isto, porque aquilo, enfim. 20 discursos, chegamos a assumir esse valor, que somos portugueses de fato. Mas nós estamos conscientes que tu não és português. Tu és moçambicano. Sou moçambicano. Moçambicano. Não troco com coisa nenhuma. Por isso... Talvez era porque tinha que ser mesmo. Agora, quando esta manhã procurei por ti, onde tem esta presença de gente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu procurei, descobri que não tinha sido avisado. Dissemos, parece o lugar melhor, mais indicado, conveniente. É aqui, onde estamos a falar dos problemas nacionais, onde estamos a falar do nosso passado, onde queremos perspectivar, queremos o engajamento de cada moçambicano para com o nosso povo, identificação completa para com o nosso povo. Esse que é o nosso objetivo, identificar-se com a pátria moçambicana. As lutas de libertação têm heróis, têm traidores. Na União Soviética, até 1934, triunfou a Revolução em outubro de 1917. Confrontaram-se com a reação até 1934.
opunham-se às mudanças. Foram derrotados só em 1934. E em 1939 até 1944, de novo, aproveitando-se da Segunda Guerra Mundial. Reacionários nacionais, ligados às forças exteriores. Na China, a guerra durou, é a guerra mais prolongada da nossa época. A guerra durou 22 anos consecutivos. 10 anos de guerra civil. 8 anos contra o Japão. 4 anos contra Chiang Kai-shek. E fugiu, foi ocupar a ilha de Taiwan, conhecida aqui em Moçambique, Ilha Formosa, China nacionalista, de Chiang Kai-shek, traidor. No Vietnã, como sabem, a derrota maior na história. Derrotar uma potência, superpotência, Estados Unidos da América. Puseram no Vietnã 1 milhão de soldados. Transformaram o Vietnã num laboratório de experiência da resistência humana. Aviões B-58, B-52, os Phantom, foram experimentados no Vietnã. A guerra química foi experimentada no Vietnã. Os efeitos até hoje. Mas em abril de 1975, os americanos saíram com as calças nas mãos. Porque há uma coisa que nunca trai na vida. Na história, o povo nunca trai. O povo nunca trai. O povo, os homens, sim. É o povo que nunca morre. O povo não morre. Gerações e gerações. Nós fizemos a guerra de libertação nacional, inspirados pela guerra de resistência contra o ocupado para invadir Moçambique. Fomos derrotados nessa altura por causa de traidores nacionais. Por isso, nós não estranhamos. É o fenômeno natural. É um fenômeno histórico. Guerra de libertação. Produz heróis, produz traidores. The President has asked all those who know something about the notorious massacres of colonial times to step forward and speak. 2 ex-commandos were witnesses at the massacre of Wiriamu. Sobre o massacre do Wiriamu, eu estava presente, Sr. Presidente. Estava presente. Foi no dia 18 de dezembro de 1972, quando o nosso comandante, na altura era segundo comandante da companhia, porque o capitão, que era o nosso comandante efetivo, estava de férias, salvo erro. Recebeu instruções da ZOT, Zona Operacional de Tete. Instruções essas que foram dadas pelo coronel, que estava como comandante da ZOT. Como se chamava? Desculpe, Sr. Presidente. É o seu nome. É aquele que tinha sido... Vocês da imprensa quase que não estão confirmados. Nós elaboraremos mais tarde. É aquele que tinha sido governador? Sr. Presidente, não sei como é que se chamava. Martins? Venha cá acompanhar. Faz favor, não diz o teu nome também? Como se chamava o coronel da época, em Tete? O coronel, que era o comandante da ZOT e governador simultaneamente, era o Martins Videira. Martins Videira? Exatamente, Sr. Governador. Era Martins Videira, era um coronel paraquedista.
coronel paraquedista. Exatamente, senhor. Obrigado. Pode esperar um pouco aí. Espera aqui, Aurélio. Continua. Descreva-me a operação. Nesse dia, o nosso comandante de companhia, neste caso era o segundo comandante, António Melo, recebeu instruções para assaltarmos o aldeamento que estava nas imediações, que era um aldeamento suspeito. Participou nessa operação a aviação, os Fiat e os bombardeiros D6. D6 são os Ávaros. D6 são os Ávaros. Outro nome não sei como é. São. Continua. Saímos do estacionamento. Participaram G91, Fiat e bombardeiros D6. Além dos dois grupos que tinham sido largados nos dias anteriores, 2 ou 1, nesse dia 18, equiparam dois grupos, primeiro e segundo grupo. O primeiro grupo, que era o próprio grupo do comandante, e o segundo grupo, que era do outro alferes. Portanto, éramos 50 homens. Cada grupo era composto por 25 elementos. E juntaram-se a nós, salvo erro, acima de 15, não cheguei a contar, acima de 15 elementos da PIDE. Portanto, para reforçar e, ao mesmo tempo, fazer investigações. Porque eles é que tinham instruções do que é que se passava nesse aldeamento. E nós, os da PIDE? Os da PIDE. Comunicaram ao Exército? Exatamente, Sr. Presidente. Eles é que tinham conhecimento do que é que se passava nesse aldeamento. Deram instruções ao comandante de companhia que tudo quanto encontrássemos nesse aldeamento era para deitar abaixo. Vieram 2 helicópteros que nos levaram ao local. Chegados ao local, então, o comandante da companhia mandou espalhar, isto é, montar segurança aos soldados em volta do aldeamento. E os da PIDE começaram então a fazer interrogatórios. Interrogatórios esses, penso eu, baseavam-se em procurar saber quem que é o rego do aldeamento, se a população tinha ligação ou não com a Frelimo. O que se apurou na altura, Sr. Presidente, não sei dizer. Simplesmente começamos a ouvir bombardeamentos de granadas de mão. Isto é, juntavam as populações e atiravam as granadas para o meio delas. Como o comandante da ZOT tinha dado instruções que tudo quanto encontrássemos deitássemos abaixo, ficou com remorsos para responder perante o comandante da ZOT. O capitão ficou com remorsos. Mas mesmo assim, não manifestou. Fechavam as pessoas nas palhotas e atiravam granadas para dentro das palhotas. Finda então a operação, queimaram as palhotas ao mesmo tempo. Finda também a operação, o capitão, nosso capitão, mandou então retirarmos da zona. E assim regressamos. Senhor Presidente, foi acima de 100 pessoas. Liquidadas, Senhor Presidente. LP PIDE Exército. Estão a ver, não estão? Obrigado, amigo. Aqui está a realidade agora. Está aqui. Fácil. Estão aqui. Fomos nós que fizemos isto lá. E minutos depois sobrevoaram a zona 4 caça-bombardeiros de Mirages e largaram bombas. Fiat queria dizer. G91. Fiat G91. Largaram bombas e começamos a ouvir tiroteio no meio. O nosso comandante do grupo recusou-se a avançar. Que categoria tinha? Era alferes. Português também? Não era português, era moçambicano, hebreu. Está aqui? Não se encontra em Moçambique. Fugiu? Não sei quais as razões que lhe levaram a fugir, mas não se encontra no país. Recusou-se a avançar. Como se chamava o nome completo deste alferes de solidão? Abreu.
Abreu. E permanecemos na zona, alguns furriéis do nosso grupo português, que já não se encontra cá, e contiram alguns dos nossos colegas para avançar, mas encontraram resistência no grupo, ninguém avançou do nosso grupo. No dia seguinte de manhã, avançamos para encontrar com os outros grupos que tinham avançado, o 6º, 1º e 2º, que tinham sido largados de helicópteros. Eu vi muitos cadáveres, não sei dizer quantos. Então, quando chega um dos grupos, que vinha acompanhado do comandante da PID DGS, o Chico Feio, apareceu uma criança que estava escondido no meio de uma palhota. O Chico Feio mandou correr a criança e disparou contra ela. Isso presenciei eu. Passados sensivelmente 8 a 12 dias, de madrugada, à volta das 5h30, 6 horas, foram selecionados nas barracas alguns elementos que não identificaram, não disseram qual era a missão daqueles elementos escolhidos e avançaram. Só quando voltaram, regressaram à tarde, é que tomamos conhecimento que tinham sido escolhidos para enterrar os cadáveres daquele massacre. Depois de 12 dias. Ou mais, Sr. Presidente. Ou mais. Sim, senhor. E foi-lhes dito que não deviam revelar nada ao resto dos elementos que não tinham sido indicados para lá participarem. Fizeram esse trabalho cerca de 3 ou 4 dias. A enterrar. Saíam de manhã e voltavam à noite. É tudo quanto eu sei. Obrigado. Sobre o massacre do Guarião. Faça um favor, obrigado. Estas provocações, vejam o que vocês nos fazem lembrar. Estão a ver no chão? Quantos minutos para limpar a vocês? Digam lá, vocês são militares. Quantos minutos? Um pelotão de 25 homens armados de G3. Quantos minutos? Sim, olhem para trás para ver o número de vocês. Depois de dar uns minutos. Quantos minutos? Comandos, quantos minutos para estes? Meio minuto. Com a arma ou com as mãos? Com as mãos. A reunião conduz aqui, cada um olhe para si próprio e assuma na sua integridade o seu passado. O passado, a história, não se negam. Há que olhar de frente para eles, para garantir que o nosso presente e o futuro não sejam triste repetição desse passado. Não se trata nem de esquecer, nem de negar a existência dos vossos crimes. Trata-se sim de, pela coragem em assumir o passado, pelo trabalho honesto na reconstrução nacional,
pela dedicação em defender a pátria, ultrapassar o passado, renascer como um homem novo. Esta reunião traz-vos a consciência de que são moçambicanos, têm uma pátria, pertencem a um povo. Compatriotas, nesta reunião só pude participar uma pequena parte dos comprometidos que existem no nosso país. Mas tudo o que estamos a dizer, e em particular as tarefas que vos vamos dar, que já muita grande área já foi definida por vocês, respeitam a todos os moçambicanos no país. Até ao dia 20 de junho, até a semana de celebração da fundação da Frelimo e da Independência Nacional, nos locais onde estão afixadas as vossas fotografias, os órgãos do partido deverão organizar reuniões com todos os trabalhadores e todos os comprometidos desse local de trabalho para se retirarem as fotografias já fixadas e explicar o vosso processo de libertação. Durante 5 dias falamos do passado, mas o nosso objetivo é construir o futuro, é assegurar a felicidade, é assegurar o bem-estar, a paz e a tranquilidade para todo o povo moçambicano. Queremos agora que partam daqui para os vossos lares, para as vossas famílias, para os vossos locais de trabalho, como homens refeitos e confiantes. Queremos que vocês vivam e assumam os valores da nova sociedade. Queremos que vocês enterrem conscientemente o cadáver do passado e se engajem na defesa da independência e da liberdade. Sejamos todos, incorporemos-nos num só homem, num só punho, para a defesa da liberdade, para a defesa da independência, para a defesa da pátria moçambicana, para a formação da nação moçambicana forte e próspera. A luta continua, a revolução vencerá, o socialismo triunfará. Agora, o apelo, façam cair todos esses para cá. Já não há PID, não há NP, não há GE, só moçambicano. Claro, meu. É?